E aí pessoal, tudo bem? Hoje nós damos início a uma nova aula do nosso curso de Programação Orientada a Objetos. Hoje nós vamos conhecer dois pilares, a herança e o polimorfismo. Eu me chamo Ian e vamos para a nossa aula. Só vamos dar uma revisão em quais são os 4 pilares da POO. É abstração, encapsulamento, herança e polimorfismo. Agora vamos falar da herança. Mas antes de usar esse termo já na programação, vamos utilizá-lo na vida real. Então, quando nós pensamos na palavra herança, lembramos de algo que é passado adiante, ou seja, características, bens ou até mesmo tradições. Vamos usar o exemplo da biologia na genética. Então, na biologia existe um termo chamado herança genética, que é a transmissão de características dos pais para os filhos. Então, cada filho irá receber uma combinação de genes que irá determinar suas características. Outro exemplo bem bacana é quando nós falamos que o filho herdou os olhos da mãe, ou o cabelo do pai, ou até o jeito parecido com algum parente. Isso acontece porque certas características passam de geração para geração. Isso é herança. A gente já entende esse conceito naturalmente no nosso dia a dia. E agora vamos saber sobre o termo de herança na programação orientada a objetos. Aqui temos a definição formal, que a herança é um recurso que permite que uma classe aproveite tudo o que foi definido em outra. E aí nós temos a classe mãe, que contém características e comportamentos, e temos a classe filha, que herda tudo isso. Vocês podem notar que a classe filha está com a seta apontada para a classe mãe. Por quê? Porque essa seta indica que a classe filha está herdando as características e os comportamentos da classe mãe. Agora vamos explicar o conceito de herança usando exemplos. Aqui nós temos uma classe chamada animal. Agora nós temos essa classe chamada cachorro. Como é que eu vou fazer para relacionar essas duas classes? Eu tenho uma classe geral e uma classe que é mais especializada. Para eu relacionar essas duas classes e dizer que a classe cachorro é filha da classe animal, eu utilizo uma palavra reservada que é extends, ficando dessa forma. Além disso, nós podemos notar também a posição da seta. Ela está apontando da classe cachorro para a classe animal, ou seja, a classe cachorro é uma classe filha que está herdando tudo da classe animal, que é uma classe mãe. Agora nós vamos derivar mais esse exemplo. Então, a partir da classe animal, vão surgir 3 classes: a classe mamífero, ave e réptil. A partir da classe mamífero, cachorro e gato. A partir da classe ave, papagaio. E a partir da classe réptil, cobra. Cada um com seus respectivos métodos, e assim nós montamos o diagrama de classes. Podemos notar que a classe cachorro ela possui um método chamado latir. Mas se eu quiser acessar o método amamentar de mamífero, eu consigo, porque cachorro é filha de mamífero. Eu consigo também herdar o método fazer som da classe animal, porque cachorro é filho de mamífero e mamífero é filha de animal. Mas o cachorro ele não pode acessar o método voar da classe ave, porque não existe nenhuma relação entre a classe cachorro e a classe ave. Aqui nesse slide também nós temos 2 conceitos novos de herança, que é a generalização e a especialização. Quanto mais acima do diagrama de classes, nós temos uma generalização, e quanto mais abaixo, uma especialização. Tá certo, mas e aí? Quais são as vantagens da herança? A herança ela possui diversas vantagens, e entre elas temos o reaproveitamento de código, a extensibilidade, ou seja, nós conseguimos expandir o sistema sem precisar reescrever tudo, a facilidade de manutenção e uma maior consistência. E agora nós chegamos no 4º pilar da programação orientada a objetos, que é o polimorfismo. O polimorfismo ele é a capacidade de um método ter comportamentos diferentes dependendo do objeto que o executa. Isso significa que a ação é a mesma, mas o resultado muda conforme quem está realizando essa ação. É como apertar um botão de ligar. Quando nós vamos apertar o botão no ventilador, ele gira. Na TV, ela vai acender. E no celular, a tela do nosso celular liga. A ação é igual, que é de ligar, mas o comportamento é diferente. Na PO, funciona do mesmo jeito. O método emitir som, lá do exemplo da classe animal, pode existir em várias classes,
mas cada uma responde da forma própria. O cachorro, ele late, o gato, ele vai miar e o papagaio, ele vai imitar. Há diferentes tipos de polimorfismos, e nessa aula nós vamos estudar sobre 2 tipos. Começando pelo polimorfismo por sobrescrita, ele é o tipo em que uma classe filha reescreve um método que já existe na classe mãe. Nesse tipo, utiliza-se o mesmo nome, os mesmos parâmetros, mas um comportamento diferente. Esse exemplo aqui é da classe animal, em que a classe animal é a classe mãe e a classe cachorro é a classe filha. Na classe animal, existe um método chamado emitir som. Já na classe filha, existe esse mesmo método emitir som, mas com um console.log diferente. Ou seja, a classe cachorro reescreveu esse método para emitir au au. E chegamos no segundo tipo de polimorfismo que nós vamos estudar nessa aula, que é o por sobrecarga. Esse tipo, ele utiliza-se vários métodos com o mesmo nome, mas com parâmetros diferentes, tipos diferentes e quantidade de parâmetros diferentes. E aqui está o exemplo desse tipo, que nós vamos utilizar a calculadora. Então, na classe calculadora, tem um método somar, que funciona com inteiros. Depois, esse mesmo método somar, ele vai funcionar com o tipo double. E depois esse mesmo método, ele vai utilizar 3 parâmetros. E aí vocês podem observar que é sempre o mesmo nome, mas comportamentos ajustados conforme a necessidade daquele método. Eu vou passar agora para vocês um desafio, que é um sistema de biblioteca, onde nós iremos cadastrar 3 tipos de itens: os livros, as revistas e os DVDs. Nesse sistema de biblioteca, o livro ele tem título, ano, código, disponibilidade, autor e páginas como atributos, e como métodos emprestar e devolver. A revista ela possui título, ano, código, disponibilidade e edição como atributos, e emprestar e devolver como métodos. E o DVD, título, ano, código, disponibilidade e duração, e o método emprestar e devolver. Nós podemos perceber que alguns atributos eles se repetem, mas outros são características de cada item dessa biblioteca. Como o do livro, nós temos o autor e as páginas. Na revista, é a edição. E no DVD, é a duração. Tem algo característico aí, né? Nós podemos utilizar herança. E aí, montando o diagrama de classes, fica dessa forma. Nós temos uma classe geral, olha aí o conceito de generalização, que é o item biblioteca, com o título, ano e disponibilidade como atributos, e os métodos emprestar e devolver. As classes filhas dessa classe mãe é o livro, com o atributo autor e página, é a classe revista, com edição, e a classe DVD, com o atributo duração. Esse é o desafio da aula de hoje, então eu peço que vocês tentem desenvolver esse sistema de biblioteca, e aí próxima aula prática de herança e polimorfismo, nós iremos resolver esse exemplo do sistema de biblioteca. Então finalizamos o conteúdo dos pilares da PAO. Nós entendemos o que é abstração, encapsulamento, herança e polimorfismo. Obrigado por assistir até aqui e até a próxima aula, pessoal. Tchau, tchau.